querido irmão no ministério, Padre Adriano, pároco desta paróquia, querido diácono Venilton, como é bom vê-lo, quanto tempo, né? Estamos lá do outro lado, você desse lado de cá. Querido povo aqui dessa paróquia Santo Antônio, paróquia jovem, né? Não tem muitos anos de fundação. Que maravilha a gente ver a igreja cheia, né? Isso alegra muito o coração da gente, que com certeza não só o trabalho meu, mas o trabalho do Padre Adriano está frutificando, está dando frutos. Isso é muito importante para essa paróquia. Uma paróquia que tem Santo Antônio como padroeiro, como já diz, um santo admirável. Admirável pela sua santidade, pelo seu amor, pela sua dedicação, pelo seu ministério sacerdotal, porque era sacerdote. Eu aqui não vou falar da vida de Santo Antônio, porque muitos conhecem a vida de Santo Antônio. A biografia de Santo Antônio, mesmo que ele tenha morrido em tenra idade, com 36 anos, né? Mas parece que ele viveu muito tempo, se formos olhar bem de perto os milagres que aconteceram ao longo da vida e a trajetória dele. Mas o importante de toda essa personalidade da igreja, esse santo da igreja, esse homem de Deus, é olhar justamente o amor que ele tinha às Escrituras. O amor que estava pautado nas Escrituras. Santo Antônio dizia assim: cessem as palavras e põem-se as ações. Justamente, aí que está o grande da vida de Santo Antônio. Ele encarnou o Evangelho. O que é encarnar o Evangelho? O Evangelho tomou conta da sua vida a ponto de Antônio não jamais ser ele mesmo, mas o Cristo que estava nele, como diz São Paulo. Não é Cristo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Justamente nós poderíamos elencar isso na vida de Santo Antônio. Ele encarnou o Evangelho. Tanto que a sua vida era o Evangelho. E quando a gente fala que ele é doutor da igreja, a sabedoria dele vem do alto. A sabedoria dele vem do Espírito Santo, vem da força do alto. Por causa disso que quando ele faz as suas homilias e quando nós as lemos, isso toca profundamente em nossa vida, porque quem fala é o Espírito Santo de Deus, que toma Antônio a ponto das pessoas se admirarem, né? A ponto das pessoas olharem e verem em Antônio, ali está Jesus Cristo, porque já não é ele, mas é Cristo que habita na vida de Santo Antônio. Então Santo Antônio, como um franciscano, se fez grande nos céus, porque justamente o que diz no Evangelho: quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E Santo Antônio, menor que foi aqui no mundo, porque mesmo com a eloquência, com a sabedoria que ele tinha, ele nunca se gabou de sair espalhando que ele era o tal. Não, sempre nos trabalhos mais simples da vida do convento, lá estava Antônio. Sempre nos trabalhos bem menores dentro do convento, lá estava Antônio. Então, a sabedoria dele era a minoridade. Por causa disso, que frade menor. Ele escolheu justamente a vida franciscana, porque ele não queria aparecer em nada. Pelo contrário, ele queria sempre estar e sendo o último, para que ninguém percebesse,
Mas não teve como, o Espírito fala, e o Espírito falou na vida de Santo Antônio. Tanto que quando ele fazia as pregações, as pessoas se admiravam, as pessoas se encontravam com Deus através de suas palavras. Nós temos inúmeros milagres, justamente por causa das pregações de Santo Antônio. Então ele se torna grande. Se torna grande porque ele no mundo foi tão pequeno, foi o frade menor, foi irmão de todos. Ele era filho de São Francisco, né? Na verdade, na ordem dos frades menores, quando São Francisco pede para Antônio: Antônio, ensine a teologia aos frades. O que Santo Antônio? São Francisco disse para Santo Antônio: mas sem perder o espírito da santa oração e da devoção. Olha só, sem perder o espírito da santa oração e da devoção. Olha que nós estamos na Idade Média, naquele tempo, século XIII. Olha, justamente na corrente filosófica aonde se havia, alguns debates acerca da filosofia, acerca da teologia, e justamente isso poderia fazer com que os frades se perdessem. E Santo Antônio não se deixou levar pelas correntes da época, ele deixou sim se infiltrar pela sabedoria divina, pela sabedoria de Deus. Por causa disso, tão eloquente, por causa disso que a sabedoria dele vinha do alto, a sabedoria dele era como a de Salomão, a sabedoria dele era do Espírito de Deus, e justamente é nessa perspectiva que nós queremos ver Santo Antônio hoje, e também olhar, como diz o próprio Jesus a respeito de João, João Batista, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Jesus coloca também a posição de João Batista lá em cima. Por quê? Porque ele viveu uma vida de minoridade, uma vida santa, uma vida de asceta de um homem de oração, um grande pregador do deserto. Assim também viveu Santo Antônio, totalmente desprendido das coisas terrenas, a ponto de chegar lá na cidade de Paris, na França, numa pequena cidade, onde não queriam ninguém ouvir ele falar, e ele vai à beira dos peixes e começa a pregar, e os peixes levantarem suas cabeças para ouvir Santo Antônio falar, para ouvir o Espírito de Deus vir em Santo Antônio, tomar Antônio e falar das maravilhas de Deus. É isso que nós queremos ver em Santo Antônio, grande pregador, grande homem de santidade, e aprender com ele a minoridade, dentro desse mundo cada vez mais complexo que nós vivemos, olhar o exemplo dele. E o nosso Senhor que fala aqui no Evangelho: eu não vim abolir as leis, eu não vim abolir os profetas, pelo contrário, mal interpretado Jesus, claro, sem dúvida alguma, e as interpretações errôneas também no mundo moderno, como aconteceu na Nigéria, onde nossos irmãos cristãos foram trucidados, assassinados, por causa do fundamentalismo religioso. Olha só, que coisa triste, parece que coisa, lá dos primeiros séculos, voltando ainda hoje, matando pessoas por causa de religião. A religião, ela nos faz a ligação com o sagrado, com Deus. Então a religião que prega a morte ela vai levar do espírito, e vai levar a alma do corpo, da alma, vai levar o ser humano todo, Então, o fundamentalismo religioso que impera, justamente isso, pelo cumprimento da lei, a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, vivemos infelizmente nesses tempos, em que a religião,
ela não pode ser vivida, porque há preconceitos no meio dessa sociedade, desse mundo. Santo Antônio também, no seu tempo, viveu os preconceitos da época. Também apareceram diversos preconceitos, mas ele os venceu. Venceu com a santa oração, com a devoção, com a força do Evangelho. Ele foi cada vez mais desbravando o mundo, até que as suas pregações chegassem ao mundo todo, quando ele abria os lábios e falava de Deus. Como está constatado lá em Pádua, sua língua inteira e parte da sua garganta inteira, porque ele foi preservado, conservado, porque dali só saíam as maravilhas dos lábios de Deus, com certeza. E é nesse sentido que nós queremos celebrar Santo Antônio, lembrando justamente disso, homem da santa oração, da santa devoção, homem aprofundado nas Escrituras, grande teólogo. Nós não estamos falando do teólogo sistemático, mas nós estamos falando de um grande teólogo, de uma teologia que vem do alto, de uma teologia que vem do Espírito, da força de Deus, da força que impulsiona o ser humano, o qual fez grandes maravilhas na vida de Santo Antônio. Deixemos o Espírito Santo, a força de Deus, imperar em nossa vida. Deixemos-nos abrir pelo Espírito de Deus, para que também a nossa língua proclame as maravilhas de Jesus ressuscitado. E assim, nós sejamos a via completa do Espírito. Deixamos que passe por nós as maravilhas que vêm do alto, como aconteceu com Santo Antônio de Pádua e de Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.